essa é a casa de Deus hoje em dia. Amém? E que Deus nos abençoe ricamente, para a glória dele. Eu quero aproveitar, meu irmão, que você está aí, de pé, né? E antes de você ler o texto bíblico, dá a paz do Senhor para o seu vizinho, né? Diga para ele que ele está bonito hoje. Você está bonito, meu irmão. Que Deus te abençoe, né? E te guarde, livre aí, em nome de Jesus. Amém? Aí ele vai dizer assim, mas eu sou sempre bonito, né? Mas vocês hoje está mais bonito ainda. E glória a Deus, né? Hoje o pinzinho do feriadão, né, meus irmãos? Pinzinho do feriadão. E a gente pode estar aqui na casa do Senhor. Muitos irmãos passeando, viajando, mas nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor. Eu queria ler com você o Salmo de número 106, versículo 1. E aqui nós, então, compartilhamos uma palavra nesta noite. E eu quero continuar aqui o que eu falei na quarta-feira. Salmo 106, versículo, meus irmãos, 1, diz o seguinte. Esperar todos acharem para a gente poder juntos ler a palavra do Senhor. É um salmo, né, de, meus irmãos, de glorificação a Deus e ao mesmo tempo que mostra a ingratidão de Israel. Então ele diz assim no versículo 1, aleluia. Olha só, a palavra aleluia, aqui já está escrito louvai ao Senhor, né? Mas a palavra aleluia quer dizer glória a Deus. Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Eu queria que você lesse isso comigo, né? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, gente? A misericórdia de Deus, a palavra misericórdia quer dizer amor pela miséria alheia. Então, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus dura para sempre, em nome de Jesus. Tá bom? Você pode sentar e que o Senhor nos ilumine aqui nesta noite, meus irmãos. Eu estava pensando nisso essa semana, e sobre este salmo. Falei aqui também quarta-feira um pouco sobre ele. Meus irmãos, até usei o exemplo para mostrar como a misericórdia de Deus pode nos atingir e nos alcançar no nome de Jesus. A Bíblia está nos dizendo aqui que o Senhor é bom em todo o tempo e a sua misericórdia dura para sempre, nunca termina. Não é como nós que hoje nos compadecemos de uma pessoa e amanhã nós odiamos ela. Não é como nós que hoje estendemos a mão para ajudar e amanhã estendemos a mão para derrubá-lo. Nós somos os seres humanos, mas o Senhor é diferente. E Ele nos ensina aqui nesse salmo, meus irmãos, que acima de qualquer coisa que nós possamos passar na vida, acima de qualquer desgraça, acima, meus irmãos, de uma má sorte na vida, porque às vezes a pessoa diz, eu tenho uma má sorte. Eu não acredito nisso, eu acredito que existe a preparação e a oportunidade. Você deixou passar a oportunidade, é uma sorte. Não se preparou, não teve sorte na vida. Mas as pessoas costumam dizer assim, essa pessoa não tem sorte na vida. Uma má sorte. Eu digo que acima da má sorte, eu digo para você, meu irmão, que acima, né, das lutas da vida, acima dos karmas, né? Aquela pessoa que pensa que tem um karma nela, uma sina, que tudo é errado para ela, né? Aquela pessoa que diz assim, olha, o meu destino é esse, eu nasci assim, eu sofro do mal da capela, né? Eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim, né? Aquela pessoa que acha que o seu destino é aquele, ou aquela pessoa que diz assim, olha, botaram meu nome na boca do sapo e a minha vida se desgraçou desde então, nunca mais tive êxito em nada. Eu quero lhe dizer, meus irmãos, que acima de tudo isso, acima da má sorte na vida,
acima de um destino estreito que você esteja achando que é o seu destino, acima, meus irmãos, de um caminho apertado, acima de, meus irmãos, uma desgraça, uma sina, acima dos feitiços, dos pactos com o diabo, das alianças com o inferno, acima das macumbas, dos feitiços, há um Deus que a sua misericórdia dura para sempre. É isso que a Bíblia está dizendo. Que não importa, sabe, o rumo que a nossa vida tomou, que não importa as escolhas erradas que a gente faz, não importa as decisões tortas, errôneas que nós tomamos todo dia, as escolhas mal feitas, ele está dizendo que acima disso existe um Deus que é cheio de misericórdia. E que a sua misericórdia dura para sempre, em nome de Jesus. Às vezes as pessoas dizem, olha, eu não estou bem, a minha vida não está certa, os astros não cooperam, os planetas do meu horóscopo não estão alinhados. Tem gente que pensa em tudo e acredita em tudo, em tudo. Algumas coisas estão erradas, parece que sou continuamente castigado, punido por Deus. Tem pessoas que pensam assim, parece que Deus pesou a mão sobre mim, parece que o meu destino é esse mesmo. E eu quero dizer hoje, em nome de Jesus, que acima disto há um Deus cuja sua misericórdia dura para sempre, em nome de Jesus. Que nós não precisamos ficar, meus irmãos, reduzidos, ou obrigados, intimidados com aquela situação e achando que aquele é o nosso caminho e que o nosso destino é esse, nós temos que ir como um boi ao matadouro, sem retorno. Não. A palavra de Deus está nos dizendo que acima desse destino que parece ser fatal, acima desse destino que parece ser o seu, há um Deus que tem misericórdia, que se compadece de nós e que muda o nosso destino em nome de Jesus. Você crê nisso, meus irmãos? Eu creio. E eu queria lhe dar um exemplo disso, de tantos que a Bíblia tem. Hoje pela manhã, eu falei aqui um pouquinho sobre a Ruth, sobre como Deus mudou a sorte dela. Na quarta-feira, eu falei um pouquinho da Ana, lá no livro de 1 Samuel, conta a história dela. Ana foi uma mulher, meus irmãos, mãe do profeta Samuel. E a Bíblia diz que a Ana, talvez vocês conheçam a história, mas está lá em 1 Samuel capítulo 1, que a Ana era uma mulher casada, meus irmãos, com um homem chamado Eucana. E ela não podia ter filhos. E ela ia todos os dias na casa do Senhor, você pode ter aí na sua Bíblia, todos os anos, ela dizendo, e pedia, Deus me dá um filho. Deus me dá um filho, eu quero engravidar. E ela conseguia engravidar. Enquanto a sua competidora, chamada Penina, a outra esposa do seu marido, diz a Bíblia que essa tinha um filho atrás do outro. Essa era uma paideira. Meu irmão, era um filho assim, era fácil de filho. E a Bíblia diz que esta mulher chamada Penina provocava a Ana e dizia, olha, tu não tem filho, eu tenho, é coisa ruim, é sangue ruim, aquelas coisas de mulher, provocando a outra. E a Bíblia diz que ela provocava a Ana, meus irmãos, para perturbar a Ana, não é para irritar. Diz lá em 1 Samuel capítulo 1 que a Penina, ela irritava a Ana. Sabe que as pessoas que tentam te irritar e te tirar do sério? Mas a Bíblia diz que não era para irritar apenas, era para perturbar a alma da Ana e fazer ela se sentir culpada por não ter filhos, por não ter uma família e assim por diante. Então a Ana disse, bom, vou na casa de Deus. E foi na casa de Deus, e a Bíblia diz que ela ofereceu um sacrifício para Deus. Ofereceu dobrado para o marido, amava a Ana e deu porção dobrada para ela. Ela ofereceu um sacrifício dobrado, orou e disse, Senhor, se o Senhor olhar para mim, se o Senhor se compadecer de mim e me der um filho, e orou, Senhor.
E a Bíblia diz que Deus ouviu ela, em nome de Jesus. Mas nesse meio tempo que ela orava, o pastor, o sacerdote, passou ali na hora da oração, e diz a Bíblia que a Ana só mexeu os lábios, de tão tomada, tão derramada diante de Deus. E o sacerdote disse assim: "Alô, mulher, está bêbada, está embriagada", na Bíblia. Então essas coisas a Ana enfrentou o desprezo da Penina. O pastor não compreendeu ela. Ela chegou na igreja e o pastor disse que ela estava bêbada. Veja só, como a coisa fica ruim para o nosso lado, quando nem o pastor compreende a gente, pessoal. Você chega aqui para me contar o seu drama, e eu digo: olha, está tudo certo, né? A gente ora, mas a gente não compreende a dor da pessoa. Mas nem sempre a gente compreende a dor dos outros, irmãos. Mesmo eu, mesmo qualquer pastor, nem sempre a gente compreende a dor das pessoas. Às vezes a dor da pessoa passa batida. Ela falou com o Eli disse: "Tu está bêbada", mas não compreendeu a dor daquela mulher. O marido dela disse para ela assim: "Eu te sou melhor que 10 filhos". Nem o marido compreendia a coitada. Vai imaginando a situação dessa mulher chamada Ana, incompreendida pelo marido, incompreendida pelo pastor, incompreendida pela Penina, meus irmãos, a sua competidora. Essa mulher, coitada, vai ser que a vida dela estava fadada ao fracasso. Parecia que ela realmente seria uma mulher estéril, perdida. Parecia que o casamento dela ia ser o casamento mais infeliz da face da terra. Mas a Bíblia diz que ela orou ao Senhor. E o Deus cuja sua misericórdia dura para sempre mudou a história dela, em nome de Jesus. Está na Bíblia. Mudou a história dela. A mesma coisa aconteceu com uma outra mulher. E eu queria que você lesse a história dela comigo, amém? Lá no livro de Ruth, no capítulo 1, tem a história de uma outra mulher, que agora não é, meus irmãos, a Ana, mas é a Ruth. E que as histórias são semelhantes. E que a gente vê na vida dela também, meus irmãos, a mão de um Deus misericordioso, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga para o seu vizinho: Deus é misericordioso. Deus é bom, em nome de Jesus. Ruth é logo depois de Juízes. Você tem a Bíblia, Juízes, Ruth. Capítulo 1 desse livro, a Bíblia conta a história dessa mulher fabulosa, dessa mulher cheia de fé e de amor por Deus. E diz assim no versículo 1, vamos ler juntos? Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Diz aí: este homem se chamava Elimelec, e a sua mulher se chamava Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateu de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos na terra de Moabe. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor nos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: iremos contigo, ao teu povo. Porém, ele me disse: voltai, minhas filhas, por que ides comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Então a sogra disse: minhas filhas, eu não tenho mais filho para dar. Você não tem mais aqui com quem casar, volta para a casa de vocês, para a terra de vocês, arrume outros maridos, vocês são viúvas, casem com outros, sejam felizes, sejam abençoados.
E a Bíblia diz que uma delas disse, tá bom, então vou voltar. Diz aí no versículo 14, ó, então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, despediu-se de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela em nome de Jesus. Olha como é que são as coisas. E essa mesma Ruth disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, olha a declaração dela, preste bem atenção nessa declaração. Disse, porém, Ruth, não insistas comigo, não instes para que te deixe, e me obrigue, e a não seguires, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, em nome de Jesus. A Ruth se apegou de uma maneira assim, amou a sogra, né, de um jeito extraordinário, tornou-se uma filha para ela, mas mais do que se apegar à sogra, mais do que se tornar uma filha, a Bíblia diz que ela se apegou a Deus, em nome de Jesus. E esse Deus, que é cheio de misericórdia, cuja sua bondade dura para sempre, começou a mudar a história dessa família, que era uma história de tragédia, uma história de desgraça. Pense como que foi a vida delas. A Noemi, seu marido, seus 2 filhos, Malom e Quilom, que se chamavam, o nome deles representava fraqueza, né? E as coitadas casaram com 2 homens fracos, eles morreram. Tem que casar com um homem forte, viu, pessoal? Forte de espírito, forte de alma, né? Não casa com homem fraco, não. Né? Casaram com 2 homens cujos nomes representavam fraqueza, e a Bíblia diz que eles morreram os 2. E a Noemi então diz, vou voltar para a minha casa, vou voltar para a minha terra, vou voltar para a casa do pão, para Belém, e ali eu vou novamente servir a Deus, em nome de Jesus. E junto consigo, irmãos, preste atenção nisso, e junto consigo, a Noemi volta para sua casa, provavelmente carregada de culpa, porque lá naquela terra de Moabe, ela enterrou seu marido, enterrou seus 2 filhos, e agora volta para casa só com uma nora, sem saber o que é ser dela, empobrecida, vivendo uma vida de mendicância e de miséria. Chegou de novo em Belém, a nora dela teve que mendigar nas espigas de milho para poder sobreviver, porque a vida dela tinha se tornado uma grande miséria. Pensa, meus irmãos, o que é isso? Eu sempre digo aqui para vocês, meus irmãos, que uma das piores coisas que uma pessoa pode carregar na vida é a dor da culpa. A culpa é uma coisa que esmaga qualquer pessoa. A gente se sentir culpado pela desgraça de alguém, pela má sorte de alguém, ou pelo destino ruim de uma pessoa é terrível. Hoje de manhã, eu olhei para o meu irmão aqui, e ela disse, pastor, olha para mim, porque há uma semana atrás, eu atropelei uma moça saiu de trás do ônibus correndo, e eu passei com o meu carro por cima do pé dela. Ela botou um pino, botou 2, quebrou o pé, está lá, graças a Deus está vivo, vai recuperar, mas eu estou carregando uma culpa enorme. Eu não consigo me lembrar, eu não consigo nem mais dirigir. Hoje não era de oração na igreja. Não consigo dirigir porque eu estou traumatizado, com uma dor profunda. E mesmo eu sei que ela errou, eu saí correndo de trás de um ônibus, eu não vi, não tinha como vê-la, mas eu me sinto culpado por isso. E está sendo muito difícil para mim lidar com essa situação. Às vezes a gente se sente culpado também por algumas coisas, né? Pela tragédia da nossa vida, pela escolha da nossa família, por uma desgraça que se abate sobre nós. Será que, por exemplo, não teria sido ideia da Noemi dizer para o seu marido assim, vamos para a terra de Moabe, que aqui na nossa terra está escasso, não tem pão, Belém quer dizer casa de pão, vamos para lá, porque lá vai ter comida. E aí chega lá e morre o marido, morre os filhos. Como que fica uma mulher? Como que fica uma mulher, uma pessoa, tendo ela decidido, nós vamos para lá, e chega lá, dá tudo errado na vida da pessoa.
Ou se fosse o marido, ou qualquer um de nós, pessoal. Quantos daqui são de fora de Caxias, meus irmãos? Quantos são? Né? A maioria, né? Os gringos não se converteram, todos de fora. Né? Meus irmãos, a maioria de nós de fora, mas quantas pessoas voltaram para as suas terras, para as suas casas, nesse período de crise do país atravessou? Quanta gente voltou para nova banana, chegou lá e disse: mãe, deixa eu fazer um puxadinho aí no fundo da tua casa, me dá um quartinho aí, que eu vou morar aí. Muita gente fez isso. Muitas pessoas. Alguns voltaram talvez com uma dor, com um trauma, dizendo: puxa, eu fracassei na vida, eu sou um fracasso, botei todo o meu dinheiro, vendi tudo para tentar sorte lá em Caxias e a minha vida foi um fracasso. Então a pessoa volta para casa totalmente destruída. A Noemi voltou assim para casa, gente. Só ela e a sua nora. Foi com uma família feliz, achando que a vida seria ser melhor. E lá parece que a sua vida foi ceifada. Ela própria diz aqui, ela própria diz, meus irmãos, no versículo 13, não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela achava que Deus tinha punido ela. Nós sabemos que Deus não é assim. Ela achava que Deus tinha pesado a mão na vida dela. Só que Deus pesou a mão e a minha vida estava desgraça. Até então que a sua nora se apega a ela e diz assim: vamos voltar. O teu Deus vai ser o teu Deus. O teu povo vai ser o teu povo. Onde tu morrer, morrerei eu. Onde tu morar, morarei eu. E ela se agarrou firmemente com Deus, pessoal. E Deus, então, esse Deus que é cheio de misericórdia, aleluia, começou a mudar a sorte dela em nome de Jesus. Deus, cuja sua misericórdia dura para sempre, que viu aquela Noemi talvez consumida pela culpa, que viu aquela Noemi culpando até Deus pela desgraça da vida dela, que viu aquela mulher perder marido, perder filho, perder tudo, a esperança, esse Deus que está acima desses revés da vida, porque a vida às vezes nos dá um revés, pessoal. Às vezes a gente toma uma onda contra um barco. Você já andou de barco? Quem já andou de barco aí, pessoal? Você já andou de barquinho, de cair, de remou? Às vezes dá aquele revés, às vezes você sente que encontra no mar. A gente sente aquela onda que vem, parece que vai virar, vai derrubar a gente. Nessas horas da vida, a gente pode contar com esse Deus, em nome de Jesus. Com esse Deus que está acima dos revés da vida, em nome de Jesus. Com esse Deus que nos tira dos hospitais, de uma UTI, que nos tira de um deserto, que nos tira da terra de Moab, que nos tira, meus irmãos, dos destinos que parecem selados e preparados para nós, que nos tira daqueles caminhos estreitos, apertados, daquilo que a gente disse: o meu cargo, ser uma cima na minha vida. Há um Deus acima de tudo isso, em nome de Jesus. Há um Deus que nos ajuda, em nome de Jesus. Há um Deus cheio de misericórdia, cheio, que está pronto a nos estender a mão e nos levantar, mesmo ou apesar das nossas escolhas erradas. Diga graças a Deus. Diga que seu vizinho: existe um Deus, meu Deus, que é cheio de misericórdia e que nos ajuda. Meus irmãos, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda muito quando a gente se volta para Ele. Essa mulher chamada Ruth, diz a Bíblia que ela se apegou a Deus. Ela disse: Noemi, eu não vou voltar para a minha nada. Eu vou ficar contigo. E eu quero te dizer que o teu Deus vai ser o meu Deus, ou seja, a tua fé é a minha fé. O teu povo agora é o meu povo. Eu não sou mais uma vida, agora eu sou crente em nome de Jesus. Agora eu sou o teu Deus, eu sou de Jesus. Onde tu morreu, eu vou morrer. Onde tu pousar, eu vou pousar. O que acontecer contigo, vai acontecer comigo. Se nós vivemos na miséria, vamos viver juntas. Se prosperarmos, vamos prosperar juntas. Nada vai nos separar de ti, a não ser a morte. Está escrito no verso 17. Essa mulher chamada Ruth, ela pôde provar na sua vida a
a misericórdia desse Deus. A partir desse capítulo aqui, meus irmãos, eu queria que você lesse comigo, no capítulo 4 de Ruth. Vamos no fim da história, porque o tempo é curto. Mas no fim da história da vida dela, capítulo 4, versículo 14, versículo 13, tem como terminou a história dessa mulher. Esse é um livro bom para você ler, gente. Peguem hoje de noite e lê todinho. Só para o capítulo. Ó. Capítulo 4, verso 13, diz: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. A Ruth era viúva, né? Hoje casa de novo. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concedesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deles. Aleluia. Diga glória a Deus, né? A mulher que perdeu o filho, perdeu o marido, agora Deus dá um neto para ela. Deus dá um neto para ela. E diz a Bíblia aqui: e ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no colo, no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé e o pai de Davi também. Aleluia. Você veja como Deus pode mudar a nossa vida, pessoal. O Deus que é cheio de misericórdia. Que pega uma mulher desgraçada, que tomou um revés da vida violenta, que foi tentar a sorte no ar, na verdade a sorte se virou em má sorte. Perde o marido, perde os filhos, volta para casa arrasada, volta para a terra dela cheia de culpa, cheia de dores, cheia de aflições, sem saber o que vai ser da sua vida, o seu destino, mas que pela bondade de Deus tem uma nora que nem é parente legítima, é uma moabita, uma pessoa estranha, de um outro povo, de um outro Deus, de uma fé diferente, mas que se converte a Deus, ao Deus de Israel, que se apega a ela de todo o coração e se torna uma filha para ela. Essa mulher se casa novamente com um homem chamado Boaz, que quer dizer resgatador. Resgatador, como Jesus nos resgatou também, assim esse Boaz resgatou essa Ruth, pessoal, e essa Noemi, em nome de Jesus. Seu filho foi Obed, e ele foi pai de Jessé, pai de Davi. Nós sabemos que também aí vem a genealogia de Jesus, né? Porque Jesus, várias vezes na Bíblia, foi chamado, principalmente pelo Bartimeu, cego. Bartimeu dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós sabemos que Jesus é da linhagem de Davi. Jesus teve a sua linhagem em Ruth também. Uma pessoa que, a sua linhagem natural, né? Uma pessoa que estava com a vida selada. Qualquer um de nós que olhasse diria: acabou para Ruth, acabou para Noemi. Essas mulheres só têm uma chance: prostituir ou mendigar. Era a chance delas. Uma das duas, não tinha outra. A Ruth mais nova vai vender o corpo, vai prostituir. A Noemi vai mendigar, é mais velha. Mas há um Deus acima de tudo isso, aleluia. Há um Deus, irmãos, acima dos nossos erros, acima dos nossos maus negócios, acima dos contratos errados, acima dos prejuízos que a gente toma. Há um Deus que é cheio de misericórdia em nome de Jesus. Dê glória a Deus, meus irmãos. Há um Deus acima de nós. Há um Deus que olha por nós. Há um Deus que vê as nossas aflições, as nossas dores, os nossos erros, os nossos apertos, os revés que a vida dá, os contras que a vida dá. E todos nós estamos sujeitos a esses contras, sendo crente ou não. Todos nós podemos tomar um contra na vida, mas a diferença é que nós temos um Deus em nome de Jesus. Um Deus que é bom, aleluia. Vamos ver o Salmo aí? Salmo 106:1. Um Deus que é bom. Diga aí para você mesmo: o meu Deus é bom. É um Deus bom, gente.
Nosso Deus não é como o Deus da macumba, do terreiro, do espiritismo, que exige, né, um sacrifício, que exige, meus irmãos, uma galinha morta, que exige, né, um cabrito, que exige, às vezes, até vidas humanas. Ou você acha que muitas crianças que desaparecem aí, do nada, vão parar onde, gente? Você acha que não é os terreiros de macumba? Você acha que não são sacrifícios aos demônios? É claro que são. Pessoas que são mortas, desaparecem do nada. Aonde você acha que essas pessoas vão parar? Mas nós servimos a um Deus cujo sacrifício foi feito por Ele mesmo na cruz do Calvário. Ele próprio sacrificou-se por nós. Ele próprio é o autor e o consumador da nossa fé em nome de Jesus. Um Deus cheio de misericórdia, que se compadece de nós. Ao contrário de qualquer outra religião, de qualquer outro ídolo, de qualquer outra coisa, o nosso Deus é bom. Os outros que se dizem deuses, porque não são deuses, a Bíblia diz que não há Deus além de mim. Salmo 115, não há outro Deus. Mas aqueles que se dizem Deus enganam as pessoas, iludem as pessoas, e eles sempre exigem uma contrapartida. É ou não é, pessoal? Você já foi, né? Talvez de alguma religião. Já foi, quem já foi de religião aí, pessoal? Levanta a mão, ninguém tem coragem de falar. Já foi, né? Já foi da religião. Já foi mãe de santo, pai de santo, macumbeiro. Né? Já foi tudo, espírita. Todas estas religiões exigem sacrifícios. Sacrifícios. E o Deus que eles pregam ali não é bom como o nosso Deus. Só o nosso Deus é bom. Só Ele é capaz de ter amor pela nossa miséria. Quem tem amor pela sua miséria, pessoal? As pessoas, quando nos veem na miséria, sabe o que elas dizem? Elas dizem assim: acolhendo o que plantou. As pessoas, quando te veem derrotado, elas dizem assim: isso é a lei da semeadura, acolhendo. Essa é a lei do retorno, está voltando tudo que tu fez e tu falou. Isso que as pessoas dizem. Sim ou não, pessoal? Elas te veem para baixo, derrotado, elas dizem isso. Elas dizem isso. Você está colhendo. Essa lei da semeadura. Bem feito. Você plantou, você está colhendo. Mas a Bíblia está nos ensinando aqui que acima de tudo isso há um Deus cuja sua misericórdia dura para sempre. Há um Deus que é bom, meus irmãos. Há um Deus que nós servimos e que nos ajuda, que ajudou a Ruth, que ajudou a Noemi a restaurar a sua família, em nome de Jesus, que vai te ajudar também. Diga graças a Deus. Você crê nisso, meus irmãos? Você crê que você serve um Deus que está acima de todas essas coisas? Um Deus que, mesmo que a gente faça muitas besteiras, Ele se compadece de nós, em nome de Jesus. Ele se compadece e tem misericórdia e nos ajuda a levantar novamente. Ele ajudou a Ruth a levantar, ajudou a Ana a levantar. É um Deus que para nos atender. Um Deus que, sabe, que vê, meus irmãos, a nossa miséria. A Bíblia diz que Jesus vinha passando. Olha isso aqui, Marcos, o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 7, a Bíblia diz que Jesus vinha passando e ele não queria ser visto por ninguém. Entrou numa casa, na sua própria casa, Jesus, enquanto encarnado, a pessoa humana, entrou na sua casa e disse: eu não quero ver ninguém. Está no Evangelho de Marcos. Mas a Bíblia diz que uma mulher cananeia, de outra fé, de outra nação, insistiu e foi até Jesus e disse: eu quero que o Senhor me atenda. E ela gritava, dizia: Jesus, tem misericórdia de mim, que a minha filha está em casa miseravelmente endemoniada. E a Bíblia diz que Jesus, que não queria atender ninguém,
Jesus parou e atendeu ela. Deus para para nos atender, pessoal. A mulher com pontos de sangue, a mesma coisa. Jesus vinha andando, e ela gritando, e os discípulos disseram: manda ela embora, não incomoda o mestre. Mas a Bíblia diz que Jesus parou para atender ela. Bartimeu, Jesus cruzando por Jericó, a caminho de Jerusalém. Jesus ia morrer na cruz, ele só cruzou por Jericó porque era o caminho mais curto. No meio da cidade de Jericó, foi o único milagre de Jesus em Jericó, o único. A Bíblia diz que um homem cego, chamado Bartimeu, gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que a Bíblia conta? Que Jesus parou. Deus parou para atender aquele homem. Porque acima de tudo isso, há um Deus que tem misericórdia. Há um Deus que nos ajuda nas horas mais difíceis da nossa vida. A esse Deus nós vamos orar agora em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus. Vamos dar um aplauso para Jesus aí. Há um Deus, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Há um Deus. Há um Deus que é cheio de misericórdia. Há um Deus que vê a gente fazer as maiores besteiras da vida, mas que se compadece de nós, que tem amor por nós, que diz: um Deus que viu a Noemi pegar sua família para a terra de Moab, e lá perdeu tudo, e esse Deus restaurou ela de novo, não por ela mesma, mas pela sua memória. A Noemi, além de estar cheia de culpa, ela também disse: Deus pesou em mim. Mas quando ela tinha uma nora que era mais que uma filha, essa nora se apegou a Deus. E a sorte dela mudou em nome de Jesus. Nós aqui nos apegando a Deus, meus irmãos, pode mudar tudo lá em casa, pode mudar tudo na nossa família. Nossa sorte pode ser diferente em nome de Jesus. Porque há um Deus que é cheio de misericórdia. O que a Ruth fez, meus irmãos?